E aí pessoal, tudo beleza? Voltando aqui para a nossa aulinha sobre timers com a ideia do HTML Studio agora. Hoje é mostrar como que a gente configura os timers, tá? Eu vou deixar a janelinha do Input e Output, tá? É aqui nesse botão. Eu vou deixar ela aberta já porque a gente tem os três timers que a gente precisa aqui. A gente vai utilizar então o timer 0. Vou deixar clicado nele. Por que que eu estou fazendo isso, né? Aqui a gente tem o nome, né, de todos os registradores que a gente pode utilizar para fazer a configuração do nosso timer. Tem o timer mask, que faz a ativação dos timers, tem os comparadores, né? Caso eu tenha o meu timer principal igual a um desses comparadores, vai ser chamado uma interrupção. Tem os registradores de configuração para fazer a seleção do pré-scaler ou do PWM. E tenho aqui as flags de interrupção que vão avisar para a gente se algum timer gerou uma interrupção naquele momento, beleza? Então a ideia aqui desse código vai ser mostrar como é que funciona uma interrupção por timer. Eu vou fazer a mais simples possível, que é um overflow. Depois eu vou fazer um comparador, tá? Quando esse timer chegar numa comparação, ele vai chamar uma subrotina de interrupção. Primeira coisa que eu vou fazer, como eu tenho aqui uma subrotina, eu vou criar uma subrotina do timer 0, tá? Vou chamar timer 0 overflow. Vou botar um OF aqui. Overflow e vou criar uma subrotina. O que eu vou colocar nessa subrotina? Não vou colocar nada, tá? Vou mandar sair dessa subrotina. Na verdade, vou colocar aqui um inc R19, beleza? Coloquei um inc R19 aqui só para a contagem ficar, para a gente conseguir visualizar melhor essa contagem. Bom, agora que eu criei, né, a minha subrotina de interrupção por timer, tá? Eu vou definir qual que é o endereço que eu estou utilizando para essa subrotina. Como que eu faço isso? Vou lá no meu datasheet, venho em interrupções do setor 11 e vejo a tabela dos vetores de interrupção. Vamos procurar aqui então qual que é o endereço. Aqui, ó, timer counter overflow. Eu estou usando 0. Então, timer counter overflow, eu tenho que colocar no endereço 20. Então, eu vou escrever essa minha linha de código. arg020. Beleza? Sempre que a minha interrupção por overflow do timer 0 for chamada, eu vou dar, o meu PC vai para a linha 20 e eu vou dar um rjump para o timer 0 overflow. Certo? Então agora que a gente configurou a pilha, já escreveu a subrotina de estouro do timer 0. Já mandou dar o jump para essa subrotina, a gente vai configurar o nosso timer 0. Como é que a gente faz essa configuração então? Primeira coisa que a gente tem que falar é qual vai ser o pré-scaler que a gente vai utilizar, né? Então, para isso a gente utiliza o Control Register B. Eu vou utilizar o R16, tá? Como o meu dado temporário. Vou colocar no meu R16 o valor que eu quero que o meu TCC R0B esteja. Vamos lá ver esse cara primeiro no datasheet. Vamos lembrar daquela, esse cara aqui é aquele que usa aquela tabelinha de configuração. Então aqui eu escolho, cadê? Aqui eu escolho se eu quero utilizar algum pré-scaler nesse cara ou não, ou quero utilizar um pulso externo. São esses 3 bits que eu tenho que modificar. Então eu vou colocar sem pré-scale, tá? Então eu tenho que colocar 0000, 5 zeros, né? E depois os 3 zeros, os 3 bits restantes, de acordo com a minha opção, de acordo com a utilidade que eu quero ter desse timer. Eu vou colocar sem pré-scale, tá? Então 0B, 1, 2, 3, 4, 1. Então eu tenho agora os 3 bits. Para eu utilizar sem pré-scale é 001, 001. E vou jogar esse cara
aqui no TCC R0B. Esse cara aqui ele está incluso naquele range dos pinos de entrada e saída. Até o 0x5f eu posso utilizar a função out, o mnemônico out. Então eu vou utilizar aqui o mnemônico out para jogar o que está no meu R16. Então fiz a configuração para que meu timer 1 esteja ativo sem pré-scale, tá? Ele não vai estar ativo ainda. Aliás, desculpa, ele já vai estar ativo assim que eu terminar de escrever essa linha. Então nós vamos deixar ela lá para o final. Nós vamos fazer a contagem do timer só depois que a gente já tiver configurado tudo. Beleza? Primeiro, então, a gente vai configurar a interrupção do timer 0. Que a gente utiliza o timer mask 0. Beleza? O timer mask 0 ele passou de 5F. Então a gente não consegue utilizar o out mais. A gente vai ter que utilizar ou LDS ou STS para fazer um load, para fazer um store de um registrador para algum lugar da memória. Então, que eu vou colocar no meu timer, no meu time mask, né? Eu quero acionar esse bit aqui para que a interrupção por timer esteja ativada, tá? Então, vamos usar o R16 de novo. O R16 0B 0000 3 1. Beleza, então. Joguei 1 no meu R16, então aqui todo mundo vai estar em 0 e esse cara vai estar em 1, habilitando a minha interrupção por overflow do timer 0. E vou jogar isso, né? Vou tacar o que está no meu R16 pro meu tmask, timer interrupt mask 0 no R16, tá? Então armazenei ali. Aqui eu habilitei as interrupções por overflow do timer 0. Aqui eu defini que eu vou utilizar o clock do sistema, né? Clock do timer como clock do sistema. Não usei pré-scale nenhum. Então fiz a configuração. Habilitei aqui as interrupções por timer, por overflow do timer 0. Fiz a configuração, né? Fiz a ativação. Joguei um clock aqui para o meu timer, então ele já vai começar a contar a partir dessa linha. E tenho que ativar as interrupções globais, né? Que é sempre que eu estou utilizando interrupções, eu tenho que ativei as interrupções globais. Beleza? E o que seria interessante eu fazer aqui também é dar um valor para o meu timer, tá? Um valor inicial para o meu timer, mas eu não quero dar um valor para o meu timer por enquanto. Eu quero deixar ele em 0 mesmo. Mesmo assim eu vou fazer aqui a configuração, tá? Eu vou jogar o valor 0 para ele, tá? Então ele está dentro daquele range nosso, né? Ele não é maior que 5F, então eu posso usar o out para ele também. TCNT 0 vai receber o que está em R16. Vai começar zerado, depois a gente muda esse valor para ver o que vai acontecer com esse cara aqui. Bom, se eu não cometi nenhum erro, então aqui é o valor inicial, né? O valor inicial do timer. Se eu não cometi nenhum erro, é para esse cara aqui rodar. Vamos ver. Mask. Opa, que eu errei. Ó. Inverti as letras. Vamos lá. Build, timer. Ah lá, beleza, rodou. Vamos ver o que vai acontecer agora em tempo real com esse timer nosso. Então, F11 para começar a nossa simulação. Vamos fazer aqui
a configuração, né, que dessa vez. Vamos lá. Então vai. Configurei a minha pilha. Agora vamos fazer a configuração do timer. Joguei o valor 01 em R16, fiz a configuração do time mask. Para o time mask estar habilitada, a interrupção por overflow, esse cara tem que estar ativo. Beleza. Joguei um valor no meu timer counter. No caso, esse cara aqui, tá? Joguei 0, né? Não quero começar com valor nenhum. E vou habilitar o meu contador de timer a partir dessa linha aqui, tá? Se eu jogo um aqui no TCCR0B, meu timer vai começar a sua operação nominal. Então vai, ó, joguei um, ative as interrupções. Esse cara começou a contagem. Cada ciclo agora ele vai ser somado 1. Ó, cada ciclo, esse cara é somado 1. Cada ciclo é incrementado 1 nesse cara aqui. Beleza? Por que que ele está subindo de 2 em 2, né? O RJump ele ocupa 2 ciclos, tá? E quando que esse cara aqui vai ser chamado aqui na subrotina? Quando ele estourar, né? Vamos colocar aqui um checkpoint, tá? Vou colocar um stop point aqui para ver quando que ele vai ser chamado. No caso, quando ele estourar, né? Vou dar um play até chegar lá. Vamos ver o que vai acontecer com esse cara quando ele chegar lá. Ó, foi chamado, né? Ele está em 5 aqui no caso. Na verdade, ele está em 4 aqui no caso, né? Porque ele tem aquele tempinho para ser chamado para cá e para terminar o RJump também, depois que ele foi chamado. Depois que ele foi chamado, ele vai dar um RJump para essa subrotina e depois ele volta para o RLoop, para o RJump loop e fica aqui para sempre, tá? Até que ocorra outro estouro, claro. Agora a gente vai começar esse cara aqui. Em vez de 00, o timer, tá? Em vez de ele começar em 00, ele vai começar em FE. Tá? Não, em FF, na verdade, em FE. FD, que aí dá tempo dele fazer as outras configurações aqui, tá? Ele vai começar em FD. Vamos fazer a simulação desse cara. Todas aquelas configurações que a gente tinha visto. Rodei aqui então, joguei o valor inicial nele, que vai ser o FD. Comecei a contagem dele, então a cada ciclo agora ele vai somar 1 aqui. Somou 1. Quando ele estourar, ele tem que chamar a interrupção por time. Está em FE, ele vai ser somado 2 por causa do RJump, tá? Não vai ser somado 1. E vai ter o estouro, né? Aqui, ó, foi somado 2 já, né? Foi somado 2, a minha flag de interrupção por overflow, esse cara aqui no caso, ó, o TOV0, ele foi acionado, quer dizer que ele está avisando a CPU que existe uma interrupção por overflow. Então, depois que ele terminar de executar esse comando, ele tem que atender a interrupção por overflow. Então, veio aqui para a nossa linha 0x20, né, 20 hexadecimal da nossa flash, para atender essa interrupção. Atendeu a interrupção, terminou, deu aqui um INC 19, né? Deu um INC 19 e retorna para o nosso código principal. Então, toda vez que esse timer estourar, ele vai voltar para atender essa interrupção, tá? Agora eu vou adicionar, na nossa timer mask, eu vou querer adicionar a interrupção do comparador A também, tá? Então, para acionar a interrupção do comparador A, eu preciso acionar o bit do comparador A, que é o bit 1 aqui, né? 0, 1 da nossa timer mask. Então, vou acionar aí o bit 1 da timer mask. Vou jogar o valor, vou jogar aquele mesmo valor para o 0xFD. Vamos ver aqui, aqui está dentro, o OCR 0A está dentro daquele nosso valor de 5F, né? Ele é menor que 5F, então a gente pode utilizar o out com ele também. Vou carregar o R16 aqui com o valor. Eu quero que o meu comparador A esteja setado em 0,5, por exemplo. Então, vou dar um out nele, 0C
R0A vai receber o meu R16. Ele vai estar setado nesse valor de R16. Então, quando o meu time counter for igual ao comparador A, que aqui no caso vai ser 0,5, eu vou chamar uma outra rotina de interrupção. E qual que vai ser essa rotina de comparação da interrupção? Qual o endereço que ela está? Vamos ver no datasheet. Vamos lá nas interrupções, vetores de interrupção, comparador A, interrupção do comparador A. Ele está no endereço 0x001c. 0x001c eu dou um rjump para o timer compare A. Tá? Vou criar aqui outra subrotina com o timer. Subrotina de comparação ação A do timer 0. Aqui eu vou decrementar o R19. Tá? Então aqui esse endereço é o que a gente viu lá nos vetores, né? Vamos fazer agora a simulação desse cara aqui. Nope, deu algum erro. Timer 0. Tá, tem que chamar do nome certo aqui, né? Timer compare A. Timer compare A. F11. E tá dando um conflito. Sim. Para não dar sobreposição de código, a gente coloca na ordem certa, tá? Para fazer se eu comecei aqui o org00, o 1c tem que estar entre o 20 e o 00, tá? Eu não posso colocar um org menor, na verdade, embaixo de um org maior. Se eu coloquei 20 aqui, eu não posso colocar 1 aqui ou 0 aqui, tá? Então tem que ter aí a ordem certa dos orgs para que o montador consiga alocar de forma adequada esse código na nossa memória flash, tá? Então vamos lá. Vamos fazer aqui a configuração da RAM. Vou habilitar agora a interrupção por overflow e por comparação A. Habilitei as duas agora, tá? Tá, não, pode continuar, não tem problema. Habilitei as duas. Então, as duas estando habilitadas, vou jogar um valor no meu OCR-A, tá? É um valor que eu quero para fazer a comparação, no caso eu joguei o 5. E vou inicializar o meu timer 0 sem pré-scale, de novo, tá? Então ele vai inicializar, vai começar a contagem dele aqui. Ele vai fazer a chamada por overflow no primeiro rjump. Beleza, vai atender aqui, ó, atendeu por overflow no primeiro rjump, incrementou o R19. E agora ele já está chegando próximo, né? Na verdade, ele já até passou, né? O 0,5. E aquela interrupção estava na espera, que ele já foi comparado com o 5 na nossa simulação, tá? Então, ocorreu aí que o contador era igual ao registrador de comparação, então ele chamou aquela interrupção, atendeu a interrupção e saiu dessa interrupção. Continuou a contagem aqui do nosso timer, tá? Vamos fazer aqui uma demonstração com um valor um pouquinho maior, para ficar mais claro, tá? Eu vou colocar aqui 20. Vou realizar essa simulação novamente. Vamos fazer a chamada ainda da interrupção do timer overflow. O valor aqui está em 8, né? Está um pouco longe de 20 ainda, então a gente vai conseguir visualizar. Na hora que esse cara aqui chegar no 20, bom, no caso no próximo F11 aqui, esse cara vai ter o valor exato do comparador A, né? Então aí, deu a comparação A. Próximo clock, ele fez a comparação, no próximo clock a nossa bandeira de interrupção do comparador A tem que acender. Ela foi chamada já, na verdade, né? Foi chamada a interrupção, né, para o valor que a gente estabeleceu, e vai ser atendida a interrupção. Por que a gente não viu aqui a bandeirinha acesa, né? Porque no meio da rjump ela já acendeu, já foi atendida
aquela interrupção e apagou logo em seguida, tá? Então, foi atendida aí a nossa interrupção por timer do comparador A, tá? A gente pode fazer a mesma coisa com o B, pode colocar o valor que a gente quiser, pode fazer isso com também o timer 1, tá? Ou o timer 2, aqui no caso, o timer 1 aqui, a gente pode ver os endereços, né? São todos de 16 bits. A gente consegue manipular da mesma forma que a gente manipulou o 1. O timer 2 também pode utilizar o RTC, a versão assíncrona, mas vai ficar para a próxima aula, tá? Bom, em relação aos timers era isso. A gente consegue fazer os cálculos utilizando um valor inicial para o nosso timer, para o nosso TC-NT, né? E a partir daí, então, a gente consegue fazer a contagem do tempo que a gente quiser. Vamos voltar aqui no timer 0, que eu vou mostrar para vocês agora com o pré-scale, né? Eu mostrei todos os tipos já, mas não mostrei o pré-scale. Então, aqui é onde a gente configura se a gente quer utilizar algum pré-scale ou não. Vamos lá na nossa tabelinha. Clock Options, para a gente configurar nosso pré-scale. Eu vou fazer o pré-scale menorzinho que tem, tá? Que é o 0100, que é o pré-scale de 8. Então, a cada 8 pulsos de clock, vai ser chamada aí a minha interrupção. Aliás, vai ser incrementado 1 no meu TCNC. Então, vamos fazer a configuração aqui. Aqui é a configuração do clock do sistema. Eu vou colocar com pré-scale de 8 agora, tá? Definir o clock do timer como clock do sistema dividido por 8, tá? Vamos fazer então a ativação desse cara aqui. Vamos rodar da mesma forma que ele estava sendo rodado. Fiz a configuração. Agora, se a gente for apertar aqui um F11, a gente consegue perceber que o clock select aqui ele alterou, tá? Ele estava em 0, ele foi para 2. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele está configurado com o pré-scale de 8. Aqui a gente pode ver aquela nossa tabelinha de uma forma mais explícita, tá? Timer parado, sem pré-scale de 8, 64, 256, 124. E vamos rodar, né? Vamos ver agora quantos ciclos vão demorar para ser incrementado 1 aqui no meu timer, tá? Agora vai ter que acender esse cara aqui e apagar esse, né? Na próxima contagem. Só que não é exatamente a próxima contagem. A gente tem que esperar dar 8 contagens. Então vou apertar F11, não aconteceu nada, né? Foram somados 2 ciclos e não aconteceu nada. F11 de novo, mais 2 ciclos. F11, mais 2 ciclos. Agora no próximo é para incrementar 1 nesse cara aqui. Lá, agora incrementou. Então a cada 8 ciclos, né, é incrementado 1 nesse meu timer. Como o RJump ocupa 2 ciclos, quando ele sempre faz o salto, né? Ele ocupa 2 ciclos, então eu vou apertar o F11 por 4 vezes. E é para ser incrementado 1 nesse bit 0 aqui. 1, 2, 3, 4. Beleza, então. A cada 8 ciclos é incrementado alguma coisinha no nosso temporizador aqui no nosso timer com pré-scale. Beleza? Então acho que era isso, pessoal.